Olá, meus amigos, minhas amigas, a alegria em estar com vocês mais uma vez para o nosso momento de culto. Esse fim de semana que nós temos como título domingo ou final de semana do Bom Pastor. E é olhando para essa imagem do Bom Pastor que nós buscamos também a nossa identidade espiritual e o nosso momento de aproximação com o nosso Deus e Pai Celestial. Então o tema do culto para hoje, sob os cuidados do Bom Pastor. Deus esteja presente aí nos iluminando, para que possamos compreender essa dinâmica da proteção, do cuidado do bom pastor. Primeiro cuidado do bom pastor, oferecer a nós perdão de todos os nossos pecados. Nossa atitude, arrependimento, diante do altar do Senhor. Para fazermos isso, convido você então a irmos ali e fazermos a nossa oração de arrependimento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui em Tua casa, buscando a Tua presença, celebrando o nosso culto dentro também dos lares de cada um. Permita, ó Deus, que a Tua graça e o Teu amor chegue a todos nós que estamos conectados através desse momento de culto, de adoração e serviço a Ti. Permita, ó Deus, que nós possamos absorver os cuidados do bom pastor em nossa vida, especialmente o que traz o perdão de todos os nossos pecados, pois nós estamos verdadeiramente arrependidos de tudo que fizemos em pensamentos, palavras e atitudes e que estava em desacordo com a Tua santa vontade. Pedimos a Deus que nos permita receber o Teu perdão e também compartilhar esse perdão com as pessoas com quem convivemos. Dá-nos também o poder do Espírito Santo para podermos fazer as revisões necessárias em nossa vida e buscarmos que a nossa vida seja de acordo com a Tua vontade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, esteja com todos nós que estamos arrependidos, que chegue a cada um de nós o perdão de todos os nossos pecados. E anuncio esse perdão a você em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora compartilhando a palavra do Senhor, que é a segunda parte do nosso culto, que é a parte em que nós recebemos agora orientações para os novos caminhos que Deus tem proposto para nós. E o primeiro texto que a gente tem é do famoso Salmo número 23, que fala do bom pastor. Vamos seguir a leitura agora. Então aqui, a palavra de Deus diz assim para nós: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
seguros junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos, eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Seguimos agora com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 a 12, que é o texto que substitui o Antigo Testamento nesse período pós-Páscoa. Vamos então ao texto. Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 12, palavra de Deus que diz assim: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os 2 apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os 2 e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas ouviram a mensagem e creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é a respeito de quem as Escrituras dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, ou por meio do qual possamos ser salvos. Esta então é a palavra de Atos do dia de hoje. Jesus não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei à lida, mesmo tendo de
deixarei, acusando-me o pecado. Eu em paz confessarei o Cordeiro imaculado. No seu sangue me lavou, toda a culpa perdoou. Meu Jesus, não deixarei, como não me tem deixado. Isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem amado. Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus. Seguiremos agora recebendo a palavra da epístola de hoje, que está na primeira carta de João. Então, no capítulo 3, versículo 16 a 24, nós encontramos esse texto da epístola. Palavra de Deus que diz assim: Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos tudo dele. Recebemos tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Até aí, então, a palavra da epístola de hoje. Senhor, tu és meu bom pastor, que falta então terei os campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro vão da morte eu caminhar, não temerei angústia e mal, contigo a me guiar. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão,
viverei na casa do Senhor, eterna habitação. Compartilhando agora o texto do Evangelho de hoje, que nós encontramos em João, capítulo 10, versículo 11 a 18, que fala assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Quando viu isso, o povo disse outra vez, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam, ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam, quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Este é o texto, então, que nós temos do Evangelho de hoje. Nós agora falamos da nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Meu Jesus, se a ti eu não tivesse, e se o teu sangue por mim não vertesse, jamais sossego, paz e doce calma teria eu na ao pé da cruz me sinto confortado, liberto estou de culpa e de pecado, em dor e pranto já não me angustio, em ti confio. Em prece humilde venho ter contigo, buscando amparo no teu terno abrigo. És compassivo, meigo e tão paciente,
Muito bem, meus amigos e amigas, então nós chegamos ao momento de expandir um pouco os textos que a gente acabou recebendo por leitura aí. O bom pastor e seus cuidados. Esse é o nosso tema desse domingo, desse final de semana, que é chamado o Domingo do Bom Pastor. Bueno, ao se comparar então com o pastor de ovelhas, Jesus está propondo um relacionamento de confiança e segurança. Esta era a característica da relação dos pastores de ovelhas com os seus rebanhos no tempo em que Cristo estava lá e era o que o povo conhecia. Falar em pastor de ovelhas era falar disso. E Jesus, observando isto, ele toma essa imagem, toma essa figura e se apresenta como tal. Podemos encontrar Jesus, então, em vários aspectos de todo o trabalho dele, estabelecendo relações com o seu povo, assim como o pastor tinha relações com as suas ovelhas. E procura as melhores formas de traduzir tudo aquilo que um bom pastor fazia pelas suas ovelhas. Jesus mostra também que está disposto a fazer pelo seu rebanho, que somos todos nós. Então vejam lá, Salmo 23 é o salmo de referência. Ele fala também lá no Evangelho, mas a gente vai andar aí para o Salmo 23. No versículo 1 começa já, falando: o Senhor é meu pastor. Esse Davi está olhando já para o futuro lá, imaginando esse pastor. Essa é uma visão antecipada, quase profética, daquilo que Jesus vai fazer e vai dizer depois. Então nós vamos pegar a fala de Jesus e vamos voltar para essa imagem aqui, que é a imagem que Davi constrói do Salmo 23. Nada me faltará. Quando o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Porque o pastor é cuidadoso. O pastor está sempre atento às necessidades do seu rebanho. A função do pastor é suprir as necessidades do seu rebanho e oferecer segurança para as ovelhas. E o Davi entende que quando nós estamos diante do Senhor e entendemos o Senhor como nosso pastor, nós estamos falando disso. E é isso que Jesus faz também quando ele chega. Ele vai fazer exatamente esse movimento de ser aquele que supre todas as nossas necessidades, que conhece as nossas necessidades e quer supri-las. Por isso mesmo, Jesus Cristo, ele se apresenta e se doa como pastor. Ele diz: isto é o meu corpo, isso é o meu sangue, eu quero estar com vocês. É corpo e alma, é visceral a relação de Jesus com cada um de nós. E quando ele estabelece lá a Santa Ceia, ele fala desse tudo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus oferece proteção. É aquele que guarda, como nós ouvimos lá, no dia do nosso batizado, o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída. Então, do começo ao fim, a tua vida está guardada por esse pastor, que não vai te abandonar, que vai ficar contigo. Esse Jesus que vai estar sempre do teu lado, pronto e disponível para atender a você, para conversar com você e para te fazer entender algumas coisas que são necessárias. Então, com o Senhor nada me faltará. Com o Senhor como meu pastor. Estamos seguros e estamos assegurados pela palavra dele, porque é ele que diz que ele quer ser esse pastor. E ele que se apresenta como sendo esse pastor. E é ele que se doa. Então Jesus se oferece para nós assim, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o pacote completo. Nada faltará para vocês. Caminho, verdade e vida são o presente de Deus. Dentro desse nada nos faltará. Então, versículo 2, o salmista vai continuar dizendo: com tudo isso Jesus me faz descansar em pastos verdejantes. Posso ficar seguro que eu tenho tudo do meu pastor. Então eu posso ficar tranquilo. Eu posso ficar descansado, eu posso ficar sereno, eu posso relaxar, eu posso me entregar, porque eu tenho um pastor que cuida de mim. A minha vida espiritual está garantida pelos cuidados do meu pastor. Pastos verdes, o que ainda precisamos para nutrir a nossa fé, Jesus vai nos dar, nos conduzindo para pastos verdejantes, dentro dessa ideia do tudo. Ou seja, um pasto verdejante era aquilo que era uma necessidade primordial de uma ovelha para a sua sobrevivência. A ovelha não sobrevive sem água e sem pasto verdejante. Então, quando o salmista fala disso, ele está falando
dessa completude que Deus oferece para nós. Eu vou oferecer tudo para vocês, o que é essencial, o que vocês verdadeiramente precisam para que vocês tenham vida. E aí a gente começa a perguntar agora, já diante disso, a gente talvez nem conheça, mas a gente precisa perguntar, tipo assim, quais são as nossas necessidades primordiais? Jesus sabe quais são as nossas necessidades primordiais, Ele vem para atender essas nossas necessidades. E nós sabemos quais são? Como que nós colocamos as necessidades diante de nós aí? Talvez nem nós mesmos saibamos tanto quanto Jesus sabe a nosso próprio respeito, mas Ele está disposto a suprir até mesmo aquilo que nós nem imaginávamos ainda, ou ainda nem nos demos conta que verdadeiramente precisamos. Ele está atento a isso. Pastos verdes são os combos providenciados por Deus, por Jesus, para garantir satisfação, para garantir condições saudáveis. E é isso que Deus quer para nós. Então, o que nós precisamos para a nossa felicidade, para a nossa satisfação plena, estão dentro desses combos, dos pastos verdejantes. Porque nós temos dúvidas, medos, inseguranças, incapacidades, impossibilidades, nós temos limitações, e essas coisas só se resolvem pelos pastos verdes, as providências divinas, aquilo que Deus pode dar para nós. Então Jesus se coloca diante de nós e Ele quer nos levar para lugares seguros, aonde tenham as coisas que nós realmente necessitamos. E por isso, o salmista diz, Ele me leva a águas tranquilas, porque lá tem serenidade, águas tranquilas. Não precisamos ir sozinhos. Jesus nos leva, Ele me leva a águas tranquilas, Ele me conduz. Jesus me ajuda a achar essas águas tranquilas. Se eu estou sintonizado com Cristo e uma boa sintonia, eu vou encontrar as águas tranquilas. Talvez se eu estiver encontrando apenas águas amargas, escuras, pantanosas, que não sejam proveitosas, talvez é porque eu esteja andando sozinho. Talvez eu não esteja atendendo o chamado do bom pastor. Talvez eu não esteja caminhando com o meu bom pastor. Talvez eu não esteja entendendo a fala do meu bom pastor. E aí eu tenho encontrado só águas ruins. Agora, se eu for atrás do bom pastor, Ele vai me levar a águas tranquilas. Isso é certo, isso é garantido. Com Jesus nós não erraremos caminhos. Ele nos leva, Ele não aponta, Ele não indica, Ele não dá o mapa, Ele leva. Ele vai contigo, Ele te acompanha, Ele faz parte da tua caminhada. É um companheiro de jornada. Nós podemos ir com Jesus, porque Ele vai na frente. Ele nos leva assim que o pastor fazia. O pastor conduzia, ele não empurrava as ovelhas, ele não mostrava as ovelhas, é lá que vocês têm que ir. O pastor ia junto, e é isso que Cristo faz. Conversando, papeando, curtindo, para nutrir já durante o caminho, na jornada, o resultado final vai ser quando chegarmos lá. Águas tranquilas nos remetem a paz e serenidade. Andando com Jesus, é isso que nós experimentamos. Paz e serenidade. Os caminhos com Cristo são muito tranquilos e muito seguros. A gente consegue encontrar essa paz. E isto, então, resulta no versículo 3, que ele diz ali, renova as minhas forças. É isso que Deus faz. Através de todo esse cuidado, esse aparato todo, é para renovar as nossas forças. Tantas coisas me consomem dentro do mundo, com Cristo eu tenho renovação. Tantas coisas me deixam cansados, exaustos, desanimados talvez, e quantas coisas que são altamente desgastantes de relacionamentos, de trabalho, de profissão, e de repente você está num estágio desse que você não aguenta mais. Vai para o lado de Cristo, conversa com Cristo, Ele vai te levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes, Ele vai andar contigo, Ele vai te mostrar o caminho. Doenças, preocupações, medos, inseguranças, conflitos familiares, insucessos profissionais, dificuldades escolares, insuficiências econômicas, infidelidades, invejas, ciúmes, tudo isso pode ser suprido pelas águas calmas, pelos pastos verdes que Jesus quer nos levar. Tudo isso nos tiram as forças, esses cansaços e esses estresses. Em Cristo nós encontramos a devolução das forças. Jesus remove e renova as nossas forças e Ele sabe aonde estão os nossos pontos mais expostos e as nossas fragilidades.
E aí ele continua dizendo no versículo 3, e me guia por caminhos certos como ele mesmo prometeu. Olha que maravilha andar acompanhado deste bom pastor e estar sob seus cuidados. Entre tantas incertezas, entre tantos medos, entre tantas dúvidas e preocupações, entre tantos caminhos inseguros, com tantas ameaças, Jesus oferece segurança, como ele mesmo prometeu. Ele disse que queria fazer assim. E ele disse isso em outros textos bíblicos mais tarde, depois também ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Também disse depois em outro texto lá em Hebreus, nunca os deixarei, jamais os desampararei, estarei sempre convosco. Essa é a presença de Cristo. E quando ele na Santa Ceia ele se apresenta para nós, ele diz para nós, façam isso em memória de mim, quer dizer, sempre que lembrarem de mim, façam isso e eu estarei com vocês ali, oferecendo para vocês o que vocês precisam. Então, ele guia porque ele mesmo prometeu e ele faz aquilo que ele prometeu. As promessas dele são cumpridas. Não há terceirização, ele não vai mandar outro fazer, é ele que vem fazer. Jesus Cristo é nosso Salvador pessoal. Por isso o Salmo diz, o Senhor é o meu pastor. Nem nosso não tem aqui, é meu. É para eu sentir exclusividade. Ele me tem como exclusivo. Isso aqui não está relacionado a um egoísmo de querer só para mim, mas é de uma ideia que o salmista quer dar de que nós temos um Salvador nosso, integralmente nosso. É o nosso Salvador Jesus. Isso tudo é importante porque os nossos caminhos próprios e naturais, eles não são caminhos de vida. Nós nos perdemos, pecamos, erramos e perdemos os caminhos. Por isso nós precisamos de um que nos guie nos caminhos dele e que não se perde. E esse é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então no versículo 4 ele diz, andamos por caminhos que são vales escuros como a morte. Esses são os nossos caminhos. E mesmo que nós caminhemos por esses caminhos, não precisamos ter medo desses caminhos, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele nos levará nesses caminhos. Como bom pastor, Ele estará sempre comigo, Ele me protege e Ele me dirige. Nada poderá me separar do amor de Jesus, o meu bom pastor. Essa também é uma fala do apóstolo Paulo, nos ajuda a entender. O caminho é seguro, o pastor é fiel, e o banquete está garantido no final dessa caminhada. Finalmente chegaremos para desfrutar um banquete preparado por Ele. Esse banquete está no outro lado da porta. No dia que chegarmos lá e batemos a porta certa, porque estávamos no caminho certo, porque fomos guiados pelo bom pastor, não vai ter erro, vai ser a porta certa. Abriu-se a porta e o banquete está colocado do outro lado, na igreja triunfante para todos nós. E aí já não tememos morte nem dor, porque Cristo nos dá a vida. Então entenderemos o versículo 5 também que diz, enche o meu copo até derramar. Muito mais do que eu preciso, eu vou ter. Muito mais do que eu mereço, eu vou ter. Porque Cristo nos supre de forma completa e abundante, que sobra, temos mais do que necessitamos. O rebanho de Jesus é esse, que está pronto para dar com Ele. Sempre habilitado para isso, para o enfrentamento das situações mais adversas, porque não estamos sozinhos, estamos com o bom pastor. Então, o nosso caminho, mesmo que nos apresente ainda dificuldades, nós temos ainda a companhia dele. Mesmo que nós tenhamos desafios, o nosso cálice de bênçãos estará cheio até a boca e transborda. Essa é a fala de Jesus. E aí, versículo 6, ele diz, então, nossas bênçãos nos precedem até na casa do Senhor, e lá moraremos todos os dias da nossa vida. Antes mesmo de chegarmos lá, já está o nosso lugar pronto e preparado, porque Ele foi preparar lugar para cada um de nós. Então, em João, o evangelista João, ele descreve Jesus Cristo falando, dizendo assim, eu sou o bom pastor, o Pai me ama porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas e estou pronto para morrer por elas. Esses são os cuidados do bom pastor. Sejamos seguros, com Cristo, com o bom pastor, só tranquilidade, serenidade, nós encontraremos no caminho. As dificuldades que fazem parte da caminhada de cada um serão vencidas pela paz, pela companhia e pelo cuidado do bom pastor em nossa vida. Não podemos nos afastar dele. Sigamos confiantes de que Ele é o nosso bom pastor. Amém.
Muito bem, amigos, vamos agora a nossa listinha de aniversariantes aqui no nosso aplicativo da comunidade. Nos indica que dia 16 nós tivemos aniversariante Vanessa Ruff de Souza. Dia 16 também o Olário Rost. Dia 18 o Wagner Borges da Silva. E ainda dia 18 a Kathleen Rost. Dia 18 ainda o Martin Kalel Albrecht Silva. E no dia 20 nós temos o Cláudio Almeida dos Santos. Esses são os nossos aniversariantes aqui que nós temos aí no nosso aplicativo. Então, para vocês, é o nosso abraço e eu desejo que Deus esteja presente na vida de vocês, acompanhando em todos os momentos. Nós seguimos orando também por pessoas da nossa comunidade. Estamos lembrando aí o Ramírez e a Silvia, o Ramírez que ainda está em internação hospitalar em CTI. Nós agradecemos pela alta da Vera, que já está de volta para casa. Nós também continuamos orando pelo tio Ivo e pela dona Norma. Seguimos orando pelo Vladimir Praz e também oramos pelo Leandro, o filho da Sula, que também fez uma cirurgia. E por esses, então, nós estamos pedindo paz, proteção, amor da parte de Deus, que acolhe a cada um, especialmente nesses momentos de dificuldade. Então, vamos aí ao altar do Senhor para o momento da oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado pela Tua proteção, Teu amor, Tua bondade em nossa vida. Obrigado por ser o nosso Deus amoroso, por ser o Deus perdoador, por ser o pastor que acolhe a todas as nossas necessidades e nos direciona por caminhos seguros. Te agradecemos por seres esse Deus amoroso, bondoso e atento a todos nós. Ajuda-nos a permanecermos na Tua presença, ouvindo a Tua voz e seguindo o Teu chamado. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção, paz e proteção para os nossos amigos aniversariantes. Pedimos que estejas com cada um deles, permitindo que sintam-se abraçados, abençoados, protegidos e olhados por Ti, especialmente quando completam mais um ano de vida. Que as bênçãos da vida de cada um possam ser reconhecidas e que possa haver muita gratidão da parte desses irmãos também por essa bênção especial. Pedimos também Teu olhar para todos aqueles que estão em situação de dificuldade na sua saúde, como mencionamos, todos esses irmãos. Por eles nós pedimos Teu cuidado, Tua paz, Tua proteção. Lembro ainda meu querido amigo Dorda, pelo qual eu peço também Tua paz e proteção. Minha amiga Assirita, pela qual também peço paz e proteção e restabelecimento nos seus momentos de dificuldade que a doença impõe. Pedimos que cada irmão possa sentir-se seguro, possa vir a Ti, possa buscar em Ti a proteção do bom pastor, possa sentir-se guiado e protegido por seus caminhos e que em meio às suas dificuldades, sofrimentos e impossibilidades possam permanecer ligados a Ti, fortalecidos pela Tua presença, motivados pelo Teu amor, sentindo-se seguros e bem guardados na Tua graça e no Teu amor. Acompanha cada um. Nós te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.